Quero saudar os meus irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero estar lendo aqui na Palavra de Deus, no livro de Lucas, capítulo 11, versículo de número 1 ao 4, diz assim: E aconteceu que, estando ele a orar em um certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhe disse: Quando orares, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dai-nos cada dia o nosso pão cotidiano, e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduza em tentação, mas livra-nos do mal. Lucas capítulo 11, a Bíblia vai dizer que Jesus estava orando em um certo lugar. E os seus discípulos chegou até Jesus, após ele terminar de orar, e disse: Senhor, ensina-nós a orar. Os discípulos não disseram: Senhor, ensina eu falar em línguas. Senhor, ensina eu operar milagres, prodígios, maravilhas. Não. Os discípulos olharam e disseram: Senhor, ensina a nós orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Quando os discípulos fazem esse apelo, pedindo para Deus ensinar eles a orar, Jesus olhou para ele e disse assim: quando vocês orarem, ora desse jeito: Pai, santificado seja o teu nome. Como santificar o nome de Deus? Por intermédio da nossa vida, por intermédio das nossas obras. Quando as pessoas olham para nós e diz: Deus mudou, Deus transformou, Deus fez a obra, é uma outra pessoa, tem uma característica diferente. Nós estamos santificando o nome do nosso Senhor por intermédio da nossa vida e do testemunho. Quando Jesus diz: venha o teu reino, que reino? O reino de Deus. Porque nós temos um coração. Quem está reinando dentro do nosso coração? Porque um rei não reina em reino dividido. Um rei reina em um reino único. E a Bíblia ainda vai dizer: dai-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Irmãos, quando nós estamos falando de pão cotidiano, nós sim estamos falando do nosso alimento material, mas também nós estamos falando do nosso alimento espiritual, ao qual nós temos que buscar dia após dia a porção da palavra de Deus, a porção da intimidade, a porção de se aproximar diante de Deus. O verso 4 diz: e perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos qualquer um que nos deve. Temos aqui, irmãos, um atributo que todo cristão tem que ter: perdoar. Perdoar significa liberar o perdão, significa romper as barreiras que travam você de falar com o irmão. Às vezes queremos perdoar tantas pessoas de fora e não conseguimos perdoar aqueles que estão do nosso lado. Aí a gente quer falar de amor, mas como que se fala de amor se não perdoa? Porque Jesus falava de amor de uma maneira bem universal, porque ele entendia o amor. Ele sabia que o amor dele ia levar à crucificação.
E a Bíblia vai dizer: e não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal. Nós temos condição de vencer a tentação, mas nós temos também a condição de orar a Deus para nós não sofrer a tentação. Eu tenho que entender que Deus ele pode tentar. O próprio Jesus ele foi persuadido pelo Espírito Santo para estar no deserto, e ali ele foi tentado. Mas ele venceu por intermédio da palavra de Deus, por intermédio da comunhão que ele tinha com Deus. Então, quando eu e você oramos o Pai Nosso, nós estamos declarando a santificação de Deus, a santificação do nome de Deus. Nós estamos pedindo o reino de Deus que se estabeleça no nosso coração. Nós estamos dizendo que o pão de cada dia vai ser nos dado. Nós estamos dizendo que eu perdoo, eu já recebo o perdão de Deus. Mas será que eu consigo liberar esse perdão? Irmãos, fica com essa palavra em nome de Jesus.